Meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor, uma manhã de ricas bênçãos nessa quinta-feira. Eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e se quiser saber mais informações e detalhes sobre o projeto de aconselhamento, é só mandar um e-mail para o e-mail que estará no comentário fixado e eu respondo com mais detalhes. A palavra de Deus, ela nos diz assim, lá em Isaías, capítulo 25, no versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor, e sobre esse texto nós meditaremos nessa manhã. Diz assim a palavra: e destruirá nesse monte a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se escondem. Aniquilará a morte para sempre, e assim exultará o Senhor Jeová. As lágrimas enxugará de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, e na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Isaías sempre profetizou acerca do nosso Senhor, né? Isaías sempre profetizou acerca de Jesus, e as suas profecias elas sempre foram muito profundas, e falavam não somente que viria um justo que tiraria o homem do pecado, do erro, mas também em determinados textos nos relata como esse justo, o Senhor, faria isso. E o texto lido ele fala diretamente dessa situação. E eu acho interessante os detalhes desse texto, porque ele fala primeiro que destruirá neste monte. É uma profecia que falava sobre um monte, e um monte o qual o texto ele não especifica. Ele fala que sobre um monte seria destruída a máscara. É claro que quando nós olhamos, para o Novo Testamento e vemos ali o ministério de Jesus e onde Jesus foi crucificado, no Calvário, no Gólgota, uma elevação, um lugar mais alto chamado de lugar da caveira, onde ele foi ali crucificado, nós entendemos que esse monte anunciado, profetizado por Isaías, vinha a ser o Gólgota. Fica bem claro. Um outro detalhe: destruirá nesse monte a máscara. Uma máscara, ela nos faz trocar de aparência. Nós perdemos a nossa verdadeira identidade quando colocamos uma máscara. Então, quando nós trazemos esse sentido espiritual, um sentido espiritual para essa máscara, nós entendemos que o homem, devido ao pecado, ele perdeu a sua forma original. Ele perdeu a sua semelhança com Deus. Lembra quando o Senhor cria o homem, ele diz: façamos segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança? O pecado, ele distorceu. O pecado, ele é a máscara colocada sobre a humanidade. Então essa máscara, ela foi destruída no monte do Gólgota através da morte de Jesus. Agora o texto ele vai adiante, ele diz assim: e destruirá nesse monte a máscara do rosto com que todos os povos andavam cobertos. Todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, e para que todos tivessem a possibilidade da salvação, Jesus morreu na cruz do Calvário. A máscara que os povos andavam cobertos e o véu com que todas as nações se escondem. E é bem interessante, porque o véu, aqui remetendo ao véu do templo, e o véu do templo impedia com que o povo conhecesse os mistérios de Deus. O véu do templo impedia com que o povo entrasse no santo lugar e no santíssimo lugar. Só o sumo sacerdote poderia entrar naquele lugar, só os sacerdotes. E o povo não tinha acesso, ficava no átrio, no pátio. Não tinha acesso até aquele lugar santo, até os segredos, os mistérios, aquilo que estava ali dentro. Mas o véu foi rasgado de alto a baixo, de cima a baixo, na cruz do Calvário. O véu foi rasgado e hoje todos nós temos acesso à presença de Deus. Então naquele monte, destruirá a máscara do rosto. Eu não sei o quanto tempo que a sua vida com Deus ela foi perdendo a essência, por quanto tempo que você perdeu essa essência, mas isso às vezes acontece na nossa experiência. Nós perdemos a nossa identidade com o Senhor, nós perdemos a nossa semelhança, nós vivemos uma deformidade. A máscara,
O pecado, ele promove isso na vida do homem. Ele tira do homem os valores morais absolutos. Ele tira do homem a índole, aquilo que as características até mesmo de bondade, de fidelidade, de retidão, de verdade. Isso tudo se afasta, que são características divinas, são atributos divinos. E quando nós passamos a colocar essa máscara e viver o pecado de uma maneira tão intensa, essas características elas somem, elas são afastadas, né? Elas são cobertas. Então a máscara ela serve para cobrir o rosto e ela não permite com que uma pessoa seja reconhecida. Esse é o poder do pecado. Ele torna uma pessoa irreconhecível, não permite com que um conhecido, né, você reconheça alguém que você talvez tenha lidado com essa pessoa ao longo da sua vida inteira. Eu tenho uma situação engraçada, é que no Rio, eu não sei se em outros lugares do Brasil, eu acredito que seja assim também, mas aqui no Rio sempre teve muito negócio de bate-bola, né? Eu sou dos anos 80, né? Então naquela época era bate-bola. Hoje não sei se mudou o nome, mas eu acho que ainda é bate-bola. Então botava máscara, na época de carnaval a gente ia correndo com uma bola, batendo a bola, correndo atrás das crianças. E uma vez eu fui correr atrás de uma criança, né, que era uma amiga minha, só que ela não me reconhecia. Ela, por causa da máscara, ela não conseguiu me reconhecer. E na época, as máscaras hoje eu acho que elas são de plástico, né, de bicho, essas coisas todas. Mas na época do bate-bola, eram umas máscaras de arame, parecia um arame, uma telinha de ferro assim, que você conseguia enxergar pela telinha, mas tinha um desenho, né, ali de um bate-bola ali naquela tela ali. O pessoal mais antigo vai lembrar disso. E aí o irmão dessa minha amiga, que era o meu melhor amigo, ele pegou um pedregulho e tacou uma mira que aquele varão tinha, que só a graça de Deus. Eu acho que ele estava uns 50 metros de mim, mas o pedregulho veio certinho, pum, bateu na minha sobrancelha. Tem uma sobrancelha que é normal, a outra que talvez no vídeo não perceba, mas a outra é falhada. E aí eu fico puxando ela assim para disfarçar. E aí arrebentou minha sobrancelha. E aí depois que eu tirei a máscara sangrando, acho que é essa aqui que é falhada. E aí depois eu tirei a máscara sangrando, né, com a mão no olho assim. Aí ele olhou, mas é você. E um abraçou o outro meio que, né, se consolando ali. Eu falei, poxa cara, tu me deu uma pedrada. Ele, não te reconheci, né, tu tava de máscara. Então a máscara ela tem essa capacidade, né? Ela torna irreconhecível uma pessoa que nós conhecemos, às vezes tão bem, né? E naquele momento, usando a máscara, é impossível reconhecer. E não é diferente na questão do pecado. O pecado ele age da mesma maneira, ele torna irreconhecível pessoas que nós conhecemos. Agora o véu ele já tem uma outra característica. O véu ele não permite você enxergar além dele. Ele não permite você, o véu, e especificamente o véu do templo, ele não permitia, o véu do tabernáculo, ele não permitia acesso. O acesso estava interrompido. A máscara tirava a identidade e o véu tirava o acesso. Deus hoje nos dá identidade e acesso. Hoje você tem novamente, eu tenho novamente, e aqueles que nós temos orado e buscado, e eu sei que muita gente aqui tem orado por pessoas, por filhos, por marido, esposa, por irmãos, por pais, que às vezes estão usando a máscara do pecado, ou que às vezes não tem mais acesso aos mistérios de Deus, a presença do Senhor está distante. Mas a notícia boa é que o Senhor aniquilará naquele monte, e o monte é o lugar onde aconteceu o sacrifício de Jesus, sim, mas o monte também é um lugar de oração. Monte é sinônimo de oração. Naquele monte destruirá a máscara e rasgará o véu. O acesso será dado, a identidade será refeita, mas isso tudo através da oração. Tem que subir o monte. Subir o monte é dobrar os joelhos. Subir o monte é acessar a presença de Deus. Porque o Senhor ele está disposto a realizar esse milagre dentro dos nossos lares, na nossa vida. Então o texto ele é muito profético, ele aponta para Jesus, ele aponta para a salvação, mas ele também aponta para a nossa vida nos dias de hoje.
E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos. Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Que coisa maravilhosa. Que coisa revigorante, que traz um ânimo muito forte, né, muito grande para a nossa vida. É saber que a salvação de Deus ela está disponível, que o Senhor está acessível. Não há mais véu, não há mais máscara. Na cruz do Calvário foi dada a possibilidade de nos achegarmos a Ele e também de intercedermos por aqueles que estão distantes. No monte, na oração, no joelho, no clamor, na intercessão, a máscara será retirada, quebrada e o véu será rasgado. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, nesse dia, nessa quinta-feira. A paz do Senhor Jesus.